Sim. Sim. Bem, retornando, pessoal, né? Aqui vamos ver aqui o que a NHO nos proporciona, né? Que é exatamente o que precisa ter no relatório de vibração, especificamente. A análise preliminar tem por objetivo reunir esses elementos que permitam enquadrar as situações analisadas em três distintas opções, né? Que já é outra assunto. Mas vamos lá. Introdução, incluindo objetivos do trabalho, justificativa e data ou período em que foram desenvolvidas as avaliações. É muito parecida, né? Se vocês forem observando, as questões relacionadas aos relatórios seguem o mesmo protocolo, digamos assim. Critério de avaliação adotado, instrumental e acessórios utilizados, bem como registros dos certificados de calibração. Sempre esperem isso. A gente precisa colocar tanto a informação dos dados em relação ao número, o modelo do equipamento, a marca do equipamento, o número do registro da calibração e no anexo colocar a comprovação da calibração, que é o certificado impresso. Metodologia de avaliação, bem como com base nas premissas apresentadas no item 6 da própria NHO, descrição dos ambientes de trabalho, dos processos, das máquinas, dos equipamentos, das operações e das condições de exposição avaliadas, ou seja, tem que fazer realmente a identificação, né? Conhecer o processo, conhecer onde vai ser feita essa avaliação relacionada, seja qual seja a avaliação, né? Vai fazer a avaliação nesse caso de vibração. Descrição detalhada das características das ferramentas de trabalho, tais como a marca, o tipo, o modelo, a potência, ano de fabricação e condições de manutenção. Já é um pouco mais abrangente, né? Peso, tipo de punho e acessórios ou dispositivos complementares. Então, você vê a importância de todo o processo de manutenção também dos equipamentos que a gente já viu. Neste caso, a gente precisa ter o acompanhamento e talvez já incluir também no relatório esse gerenciamento relacionado às ferramentas, máquinas e equipamentos. Os dados obtidos, né, que vai ser relacionados ao próprio equipamento, a interpretação dos dados, lembrando-se que sempre se faz a interpretação dos dados baseado na norma, né? A gente vê o resultado, observa o que está nos quadros das normas e caracteriza o resultado. Informações complementares em decorrência de circunstâncias específicas que envolvem o estudo realizado. Aqui, algumas fórmulas relacionadas, né, à vibração de corpo inteiro, certo? O que é que acontece? A gente viu as fórmulas relacionadas a braço e mão, né? Só que no corpo inteiro, as fórmulas se repetem com relação à aceleração. A única que vai ficar diferente vai ser essa de aceleração média resultante. A equação vai ser a mesma. O que é que vai variar só, pessoal? Só vai variar o F. Por quê? Porque esse F, que é o fator de multiplicação em função do eixo considerado, que seriam os três eixos, né? Considera-se normalmente os três eixos, X, Y e Z. Só que antes, quando a gente falava de mão e braço, a gente falava de considerar apenas um único numeral para todos os Fs, dependendo de qual eixo seria trabalhado, que seria 1. Né? O valor de 1, que hoje, nessa situação da NHO para corpo inteiro, vai caracterizar apenas o eixo Z. Quando for incluir no cálculo, que a gente vai ver o vídeo também de explicação, né? O F relacionado aos eixos X e Y se inicia sempre com 1,4, certo?
Aí a aceleração média resultante, só para voltar um pouco ao assunto, né, que a gente viu na outra passada, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados, que é essa equação das acelerações médias medidas conforme os eixos ortogonais, né? X, Y e Z. Agora vamos ver uma equação nova, né, relacionada especificamente para o trabalho de corpo inteiro. Né? O valor da dose de vibração, que é o FdV, corresponde ao valor obtido a partir do método da dose de vibração à quarta potência, determinado na equação J. C3 esquece, tá? Sendo que corresponde aos eixos ortogonais x, y ou z, expressos em metros por segundo ao quadrado, elevado a 1,75, definido pela expressão que segue, que é a aceleração, né, o a, j, a aceleração instantânea, ponderada em frequência, e o t, que é o tempo de duração da própria medição. Né? A gente assusta um pouco vendo a fórmula, mas quando vocês viram o vídeo, é apenas uma aplicabilidade simples da aplicação da fórmula. Sabe? E assim vai desencadeando também com relação ao valor. Né? O valor da dose de vibração, que é o VDV, né, corresponde ao valor da dose de vibração determinado na direção J, relativo às S, que são as amostras da componente de exposição I, que foram mensuradas, definido pela expressão que segue abaixo, onde o VDV, que é de J e K, que é o valor da dose de vibração relativa à quésima amostra, ou seja a amostra 1 a 10, ou a amostra 1 a 5, a amostra 1 a 3, as amostras que forem necessárias, né, selecionada dentre as repetições da componente de exposição I. E o S é o número de amostras da componente de exposição I que foram mensuradas. Está contado um pouco. Lembrando-se, pessoal, que o componente de exposição, a gente viu nos vídeos, nos dois primeiros vídeos, que é o que a gente define como profissional, né? A gente pega, por exemplo, como eu tinha falado, trabalha no equipamento turno da manhã, é uma componente de exposição, porque trabalha no equipamento A. Na parte da tarde, equipamento B, um equipamento diferente, mas com vibração, componente de exposição B. Aí, o valor da dose de vibração da exposição parcial ao VDV corresponde ao valor da dose de vibração representativo da exposição ocupacional de área do eixo J, relativa ao componente de exposição, que a gente definiu, e que pode ser obtido por essa expressão que está aí. E o VDV, que é o valor da dose de vibração medido no eixo J, relativa ao componente de exposição. O TESP, que é o tempo total de exposição à vibração ao longo de toda a jornada de trabalho, decorrente da componente de exposição I, em estudo, corresponde ao número de repetições da componente vezes o seu número de duração. Já o tempo, né, que é o tempo total utilizado para a medição das amostras, né, é de amostra, representativas das componentes de exposição I em estudo. Para chegar na equação, o resultado do T amostras, né, a gente tem essa equação de o tempo de medição, né, que é o K, medição relativa à quésima amostra selecionada dentro das repetições dos componentes de exposição I, o S, né, que é o número de amostras de componentes de exposição, é bem repetitivo. O F, que lembrando-se que no mão e braço a gente utilizava 1 no F para todos, aqui se repete para o corpo inteiro, sendo 1,4 para X e Y e 1 para Z, ou seja, sempre que vai fazer a aplicação desta equação ou da outra equação que a gente viu sobre a questão da aplicabilidade da aceleração média, o F ele vai ser sempre 1,4 para X e Y e sempre 1 para Z, certo? Ao valor da dose de exposição. Corresponde ao valor da dose de vibração representativa da exposição ocupacional diária em cada eixo de medição, que pode ser obtido por eixo por meio de expressão que segue. VDV, que é o valor de vibração de exposição
da exposição ocupacional, né, relativa ao eixo J, relativa à componente de exposição I. M é o número de componentes de exposição que compõem a exposição diária. Todas essas equações a gente tem disponível na NHO, tá? Eu puxei tudo de lá. Valor de dose de vibração resultante. O meu repetitivo em relação quando a gente fez a parte da aceleração, né? Ainda achar parcial, resultante, a normativa, né? Corresponde ao valor da dose de vibração de exposição ocupacional diária, considerando o resultado, neste caso, dos 3 eixos de medição, que pode ser obtido pela expressão abaixo. A dose de vibração resultante, né, que é o valor de vibração da exposição representativa, o eixo J, sendo J igual ao eixo X, Y ou Z. Certo? Da mesma forma, e simultaneamente, a obtenção do valor do área, que a gente viu na primeira parte, na parte da manhã, o valor da dose de vibração de exposição parcial, né, de cada componente de exposição, lembre-se, aonde a gente separou a avaliação, né, digamos, equipamento A, equipamento B. Deve ser determinado por meio de projeção do valor da dose de vibração. O VDV deve ser determinado pela somatória dos valores da dose, obtidos cada vez que o componente é repetido. Cada valor da dose obtido neste caso corresponde ao valor representativo, né, da exposição ocupacional diária do eixo J, relativo ao componente de exposição e, lembrando que vai ser de 1 a 10, se for necessário, as doses citadas determinadas pela expressão abaixo. E a gente já tem aí o que significa o VDB. Aí, depois que faz todos esses resultados, né, a gente vai para o quadro 1, da NHO do corpo inteiro, critério de julgamento e tomada de decisão. Aí a gente vai comparar a coluna do harém, que é a normalizada que a gente viu de mão e braço, a diferença é que não existia essa coluna VDV, certo? Então, com o resultado também do VDV, a gente vai fazer a equalização de interpretação do resultado. Ou seja, se for o VDV de 0 a 9,1, ele está aceitável. Se for de 9,1 a 16,4, ele está acima do nível de ação. É sempre com a mesma contextualização, com a mesma metodologia, né? Só muda os números. Se for de 16,4 a 21, vocês percebem que os números são bem diferentes, né, em relação ao harém, a aceleração resultante normalizada. Região de incerteza, ou seja, vai ter que ter adoção de medida preventiva e corretiva, visando a redução da exposição diária, seja mudando equipamento, fazendo rodízio, fazendo mudança da atividade laboral, fazendo com que, lembrando daquele vídeo, que você não pode fazer a mudança, tirou do equipamento com vibração. Perfeito. Qual é a outra atividade? Rotação de coluna, né? Vai baixar, vai pegar peso. Tem que evitar. Se a coluna vertebral é o que mais impacta no funcionário que trabalha com a parte de vibração do corpo inteiro, consequentemente, a próxima atividade não pode ser de sobrecarga na coluna. Isso é em qualquer atividade, né? Se você vai trabalhar com um funcionário que trabalha muito tempo em pé, independente da função, e você quer fazer o rodízio com ele, na outra parte, ele vai ter que trabalhar sentado, certo? É parecido. Vai de uma coisa, de uma situação mais, um case, né, mais simples, até situações um pouco mais complexas, certo? E acima de 21, né, que é o número maior, fica acima do limite de exposição, para a adoção imediata de medidas corretivas. Aqui tem o vídeo também do mesmo profissional, que vai explicar a aplicabilidade da questão do uso do VDV. Ele vai calcular, lógico,
a aceleração média, vai calcular o VDV, né? Aí quando ele calcular a aceleração média e chegar na aceleração média resultante normativa, normalizada, quer dizer, aí ele vai verificar naquele quadro, né? Este quadro. Ele vai verificar. Deixa eu ver o resultado do AREM. Ah, deu de 0,9 a 1,1. Região de certeza. Tá? Aí ele vai começar a fazer a aplicação em cima dos dados que ele tem do VDV, resultante. Se o resultado, salvo engano, o resultado é esse da região de certeza. Vai dar 16, vai dar 18, né? Ele vai, então, classificar a atividade como região de certeza, mas é o mesmo procedimento que fez no primeiro vídeo. E é sempre assim, pessoal. Toda avaliação, todo laudo realizado, seja para caracterização de insalubridade, seja para verificar se há periculosidade, se for o caso, verificar os nossos documentos gerais que a gente precisa fazer de laudos específicos. A gente precisa seguir a metodologia e comparar os resultados com o que se existe na literatura, certo? Vou puxar aqui o vídeo. O Segurito já está no ar. E hoje vamos falar de vibração de corpo inteiro, dando um exemplo lá da NHO 09. Recomendo que você assista os 2 vídeos que eu fiz sobre vibração de mãos e braços, ou então alguns conceitos que você pode aproveitar para cá também, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo. Então vamos começar. O exemplo é o seguinte: pela manhã, um determinado trabalhador tem uma jornada de 4 horas e 24 minutos, tá? E ele trabalha numa pá carregadeira. Esse é o serviço dele pela manhã. O que ele faz? Ele tem uma tarefa A, onde ele está aqui na pá carregadeira, ele transfere o entulho que um caminhão desloca lá, né? E carrega até o britador. Então o caminhão derruba aqui o entulho, ele pega e transfere para o britador. Esse é o serviço dele. Depois, o que ele faz? Ele pega o material que sai do britador, que foi separado, e transfere para um pátio. Então o serviço dele é esse, tarefa A e tarefa B pela manhã. Então bora detalhar isso aqui, ó. Tarefa A, ele faz isso 8 vezes, e cada vez que ele faz, o tempo é em torno de 5 minutos, tá? Então ele pega daqui do caminhão, joga lá, 5 minutos. Pega o caminhão, joga lá, 5 minutos. Faz isso 8 vezes. Aí tem um intervalo de 6 minutos e vai fazer a tarefa B. Pega do britador, leva para lá, em 7 minutos, faz isso 6 vezes, cada vez que ele faz 7 minutos. E repete isso pela manhã 3 vezes, tá? Então acabou aqui, ele volta para cá, faz 8 vezes, tem um intervalo, mais 6 vezes, volta para cá. Então pela manhã são 3 vezes. Então percebe que a tarefa A ele faz 24, ou seja, 3 vezes 8, 24, e a tarefa B pela manhã ele faz 3 vezes 6, 18. Ok? Matamos amanhã. Só que ele trabalha à tarde também. À tarde, ele também trabalha uma jornada de 4 horas e 24 minutos no britador. Tá? Ele passa 46 minutos no britador e depois 20 minutos de circulação sem vibração, sem atividade de vibração. Isso se repete à tarde 4 vezes. Então faz 46 minutos e depois 20, 46, 20 e assim vai 4 vezes. Ok. E aí a gente tem que verificar quantas componentes de exposição. Como é que a gente vai trabalhar com as componentes de exposição? A gente vai avaliar quantas vezes, em que pedaço. Então a gente vai avaliar a tarefa A. Lembra? A tarefa A são 5 minutos. Tem a tarefa B, 7 minutos. E tem a tarefa C, 46 minutos. Então aqui, nesse exemplo, teriam 3 componentes de exposição. Faria 3 avaliações. 3 avaliações, mas para cada tarefa dessa eu vou avaliar algumas vezes, né? Eu poderia também trabalhar com 2 componentes de exposição. Por exemplo,
não é na sequência a tarefa A mais a tarefa B? Então era a tarefa A mais o intervalo de 6 minutos mais a tarefa B. Eu faria isso tudo junto, 88 minutos. Seria uma possibilidade também. E a segunda componente de exposição seria a tarefa C à tarde. A definição das componentes de exposição fica a critério do avaliador, considerando-se as variáveis ambientais e operacionais visando a praticidade do estudo. Nós vamos considerar 3 componentes de exposição, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar o equipamento, né, o medidor de vibração, vou colocar o acelerômetro no banco, onde o trabalhador vai sentar em cima, que ele estava operando empilhadeira, né? E o outro caso, se ele fosse ficar em pé, eu colocava embaixo dos pés dele. E aí ele vai ter aqui o eixo Z, que é na vertical, a vibração que esse trabalhador tem na vertical. Vai ter o eixo X, que é para frente e para trás. E tem o eixo Y, que é lateralmente. Ok? Então, essas são as informações de aceleração que o equipamento vai me dar. Vou pegar a aceleração do X, do Y, do Z e jogar nessa equação. Então, essa aqui será a aceleração média resultante, considerando os 3 eixos. E aqui eu tenho um fator de multiplicação para cada eixo, tá? Para x e y, o fator é 1,4. Para z é 1. Okay? Então, o equipamento vai me dar as informações de x, y e z. Vamos pegar aqui um exemplo. Lembra que ele fez a tarefa A 24 vezes? 8 vezes, vezes 3 vezes pela manhã, 3 vezes 8, 24. Ele faz 24 vezes. Nós medimos 14 das 24. Tá? Bora pegar uma aqui, só para demonstrar o que aconteceu. Ó, 1,4, que é da equação, vezes 0,4, que foi a aceleração em x, 1,4 vezes 0,3, que foi a aceleração em y, 1, que em z é 1, vezes 0,6, que foi a aceleração em z. Tudo elevado ao quadrado, tiro a raiz, deu 0,92. Tá? Então, esse 0,92 é um valor das 14 medições que a gente fez. De que tarefa? Da tarefa A, que é pegar. Ele está aqui na pá carregadeira, que ele transfere do caminhão para a britadeira. Tá? Fizemos a tarefa A, aceleração média. Só que eu fiz aqui, na verdade, de 1, né? Eu preciso agora somar tudo e a aceleração resultante de exposição parcial desse item. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, somar todos esses itens, que são 14, tirar uma média, que vai dar 0,92. Então, só fiz somar. Pá, 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 somei tudo. Agora, bora para a segunda tarefa. Qual é a segunda tarefa? Lembra? Ele está na carregadeira e transfere do britador para o pátio. Eu não vou mostrar de novo, mas o que ele fez? Pegou os valores, jogou numa equação. Vou voltar aqui, ó, tipo essa aqui. Jogou os valores e obteve esses valores. 0,97, 0,95, tá, 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 tá. Pegou esses valores todos, tá? Pegou esses valores, que são 11 medições. Lembra que a tarefa B, ele fazia 3 vezes 6, 18. Ele fazia 18. Das 18, nós medimos 11. Tá? E jogou aqui, ó. Pegou todos os valores, somou e dividiu por 11. Então, eu tenho a aceleração resultante, exposição parcial, da tarefa B, da segunda tarefa, que deu 1,01. Já calculamos a tarefa A, calculamos a tarefa B. Falta a C. A C, vocês lembram, eles faziam 4 vezes. Então, eu posso pegar todas. Ele pegou as 4. Vou somar as 4, dividir por 4, que dá 1,15. Então, já tenho a exposição parcial da componente de exposição 1, 2 e 3, né? A, B e C. Que é lá na britadeira AC. Só que agora eu preciso calcular a aceleração resultante de exposição como se fosse total, né? O global. E uso essa equaçãozinha aqui para depois calcular o tal do AREM, que é a exposição normalizada. Para mostrar com os valores, que acho que fica mais fácil. Primeiro, bora lembrar. Tarefa A, ele faz 8 vezes 5 minutos. Faz um intervalo de 6 minutos. Tarefa B, 6 vezes, cada vez 7 minutos. E ele faz isso 3 vezes, ou seja, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 6, 18. Tá. E à tarde, 46 minutos, 4 vezes. Estou lembrando isso porque a gente vai jogar tudo isso na equação. Então, como é que funciona a equação? Eu tiro a raiz de 1 sobre o tempo em minutos que ele ficou exposto. Lembra que ele ficou 4 horas e 24 minutos pela manhã, 4 horas e 24 minutos pela tarde. Se eu transformar isso tudo em minuto, dá 528 minutos. Aí eu vou pegar a primeira componente aqui, a exposição, a tarefa A.
Lembra? Ele faz 24 vezes, ó, só para lembrar aqui, ó. 3 vezes 8, 24. Então, 24, tá? Vezes a aceleração, que eu calculei, 0,92. Vou voltar lá. Fazer um pouquinho mais devagar para vocês entenderem realmente. Tá, ó, lembra que a gente tinha calculado 0,92? Vamos continuar. Depois do 0,92, o que, que eu faço? Eu multiplico pelo tempo. Lembra que cada vez que ele faz a atividade são 5 minutos? Vamos lá, tá aqui, ó. 5 minutos. Então eu peguei aqui e coloquei o número de vezes, 24, que ele faz pela manhã, a aceleração, média que a gente já pegou pela manhã, vou levar ao quadrado, vezes o tempo que ele faz. Isso aqui é a primeira componente. A segunda, 18 vezes que ele faz, não vou voltar agora, a aceleração ao quadrado, vezes 7 minutos cada vez. E a terceira, que é a tarde, lembra que ele faz só 4 vezes, numa aceleração de 1,15, vou levar ao quadrado, e cada vez em 46 minutos. Faço esse cálculozinho aqui, tiro a raiz, dá 0,947. Essa é a aceleração resultante de posição. Só que eu preciso do harém, a normalizada. E o que é a normalizada? É considerando 8 horas. Ele trabalha 528 minutos por dia. 8 horas são 480, né? 6 vezes 8, 48, 480. Então 60 minutos por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 528, que é o que ele trabalha, dividir pelo tempo de 8 horas, 480, tiro a raiz e multiplico por essa aceleração. Achei a aceleração resultante de posição normalizada, o harém, né, de 0,993, que é aproximadamente 1 metro por segundo ao quadrado. Esse valor aqui, a gente vai comparar com esta tabelinha que tem lá. Então, deu 1, né? Ó, se desse de 0 a 0,5, era aceitável. No mínimo, uma manutenção da condição existente. Se fizesse 0,5 a 0,9, era acima do nível de ação, a adoção de algumas medidas preventivas. De 0,9 a 1,1, foi aqui, né? O nosso deu 1. Ó, região de incerteza, a adoção de medidas preventivas e corretivas visando a redução da exposição diária. E se desse acima de 1,1, acima do limite de exposição, adoção imediata de medidas corretivas. Então, a gente está aqui. Ó. Então, já deu uma bronca. Só que não para aqui. A gente calculou o harém. Falta calcular o VDVR. Porque o harém, ele faz tipo uma média. E ele acaba não considerando os picos. Imagina que o cara lá na empilhadeira passou por um buraco, pulou, coisa e tal. E aí deu alguns picos, né? Deu algumas porradas nesse momento. E o VDVR vai ajudar nessa identificação. Que o harém, como ele vai fazer tipo uma média, ele acaba diluindo essa informação. Então a gente vai avaliar o harém e vamos calcular também, avaliar também o VDVR. Então bora fazer agora o VDVR. Percebe que dá um trabalhinho, né? Então, o VDV, primeiro, né? Valor de dose de vibração, que adquire importância quando as condições de trabalho submetem operadores a choques ou solavancos e oferece uma análise mais completa das condições de trabalho. Lembra que eu falei? O cara está lá num ambiente que é cheio de buraco, não sei o quê. Então, precisa avaliar isso aqui. Primeira coisa, o equipamento vai me dar essas informações do VDV, ó. Em X, aí, por exemplo, ele me deu o valor lá de 4, 4,5, 6,2, foi o valor que ele mediu. Tá. E lembra que ele te dá o tempo. Eu estou avaliando aqui primeiro o VDV em X para a primeira componente, que era o quê? Pegar do caminhão e levar para a britadeira. Cada vez que ele fazia isso, você lembra? 5 minutos. Então vou pegar esses valores todos aqui, ó. 4, 4,5, papapá. Lembra que eram 14? Tá. Ok. Pego esses 14 valores do VDV, elevo a quarta cada um e depois elevo a um quarto. Achei o VDV em X, que dá 9,38. Tá? Guarda esse valor. Depois o que eu faço? Vou ter que falar valor da dose de vibração de exposição parcial. Como é que eu faço isso? Vou jogar nessa equação. Bora ver aqui pelos números que vai ficar mais fácil. O F é 1,4, lembra? É aquele valor que é fixo das fórmulas. Então, 1,4 é o multiplicador. O 9,38 foi o que a gente acabou de calcular. Está aqui, ó, o VDV, o valor de dose de vibração. Então, joga aqui o 9,38. Vezes o tempo que ele ficaria exposto realmente. Lembra que é 3 vezes 8, 24. 24 vezes ele faz aquilo e cada vez 5 minutos. Tá? Então, o tempo total que ele ficaria seria 120. Aqui eu coloco 120. Só que o tempo de amostras que eu peguei, eu não peguei os 120, eu só peguei 14 vezes. Cada vez que ele fez foi 5 minutos. Então, 14 vezes 5 dá 70. Então, vai dar 120 dividido por 70. Elevo isso a um quarto, multiplico pela aceleração, multiplico pelo multiplicador, eu tenho VDV
de exposição parcial em X, que deu 15,02. Tudo isso para calcular só o de X. Óbvio que a gente tem que calcular o de Y e de Z. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa. Pega os valores que o equipamento me deu em Y. Tá. Lembra Y? Pega do caminhão para a britadeira. Esse é só o do primeiro componente, tá? O que eu faço? Somo cada um elevado à quarta, eleva a um quarto, dá 7,51. A mesma coisa. 1,4, 7,51. Os valores são o mesmo, né? Porque é a mesma situação aqui, ó. É o mesmo serviço. Então, 120,70. Então, eu pego 120,70 e eleva a um quarto. Isso aqui é em Y na primeira componente de exposição, levar do caminhão para a britadeira. Falta Z, mesma coisa, pego os valores em Z, jogo na equação, cada valor elevado a um quarto, no final a 4, depois eleva a um quarto, dá 6,25. Lembra que Z, e aqui está errado, é Z, não é Y, Z é um 1, 6,25. Esse é um item importante. Se você for pegar lá pela NHO, eles não colocaram, teve uma falhazinha, eles não colocaram isso. Por isso que quando eu copiei, acabou ficando Y aqui. Mas é Z. E eles não colocaram esse resultado, mas dá 7,14, tá? Então calculei X, Y, Z só da primeira componente. Só que falta ainda calcular a segunda componente, né? Quando ele tira do britador para o pátio, e à tarde. Então bora fazer agora a segunda componente. A segunda componente, ele vai pegar do britador para o pátio. Mesma coisa, a gente vai pegar isso tudo, vai jogar na equação. Pá. Só que aqui, lembra, ele faz 18 vezes. 3 vezes 6, 18, lembra? Ele faz 18 vezes e cada vez ele faz em 7 minutos. Então, o tempo total de exposição, 126. Só que quantas amostras nós pegamos? Só 11. Então, a nossa amostragem é 77 só. Eu vou pegar 1.4, que é fixo, em X. 729, que é a aceleração aqui, ó. Que esse é o VDV, perdão. 729. 126, que é o tempo que ele ia ficar exposto, pelo tempo que nós amostramos, 77. Calculamos, dá 11,54. Y, eu vou direto também. Mesma coisa, vou voltar aqui só para fazer. Peguei o valor em Y, depois vou pegar o valor Z. Em Y, pego todos os valores, elevo cada valor a quarta, elevo depois a um quarto, tiro o cálculo. 1, 4 vezes 729, 126 por 77. Calculei o segundo VDV. Tá? Desculpa, em X, em Y, a mesma coisa. E em Z, a mesma coisa. Isso dá segunda componente de exposição. Falta agora a terceira componente de exposição. Vou lá, VDV. Em X, pego os 4 valores, cada um eleva a quarta. Depois eleva a um quarto. Acho o VDV em X. Aqui, não sei se vocês lembram que ele faz, o tempo é 46 minutos, que ele faz 4 vezes. Então, 4 vezes 46, 184. Tá? E o tempo de amostragem, ele amostrou 90 minutos. Então, 184 por 90, o VDV 3,14, em X, como é X, 1,4. Faço os cálculos 5,25. Depois em Y, não vou repetir, tá? E depois em Z. Em Z a diferença é que aqui é 1, tá? Calculei o VDV em X, Y, Z, tá? Para cada componente de exposição. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar tudo, né? Tenho que considerar o todo. Então eu preciso agora colocar o valor da dose de vibração de exposição e depois do valor da dose de vibração resultante, o VDVR. Como é que eu vou fazer o VDV então? Eu vou pegar cada um daqueles valores. Lembra que a gente calculou esse 1502 é o VDV da primeira componente de exposição. Esse 11,53 é o VDV da segunda componente de exposição em X. E esse valor é o VDV da terceira componente de exposição em X também. Então, eu peguei os 3 valores em X de cada componente de exposição, cada um elevei a quarta, depois elevei a um quarto, calculei e deu 16,23. Mesma coisa eu vou falar para Y. Né? Primeira componente de exposição deu 2,03 em Y, 10,02 em Y, 4,57 em Y. Aqui é transferindo do caminhão para a britadeira, da britadeira para o pátio e à tarde em cima da britadeira. Deu 13,32. E depois em Z. Calculei o VDV em X, Y e Z de cada componente. Agora eu preciso considerar o total, que seria o VDVR.
Então, VDVR, ó, 1623, 332, 757. Pego esses três valores, jogo aqui, ó. 1623 a quarta, 332 a quarta, 757 a quarta. Elevo tudo a um quarto. Deu 17,96, aproximadamente 18. Tá? Esse valor comparo com a tabela. Ó, se der de 0 a 9,1, aceitável. De 9,1 a 16,4, acima do nível de ação. O nosso deu 18, ó, 16,421, região de certeza. Adoção de medidas preventivas e corretivas rezando a redução. E se desse acima de 21, acima do nível de exposição. Percebe que dá um trabalhinho, mas lógico, você pode colocar aí no Excel da vida, coisa e tal, e aí vai agilizar, não vai fazer tanta conta. Mas a sequência seria essa, tá? E como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. E esse livro aqui é um livro muito bacana, tá? Tem um detalhe, tá em espanhol, mas eu acho que dá para você ir lendo devagarzinho. É o Manual de Higiene Industrial, a segunda edição da Fundação Mafra. Então, é um livro muito bom, geralzão sobre higiene industrial, mais de 1.000 páginas sobre o assunto. Espero ter gostado, se gostaram já sabe. Dá um pouquinho de trabalho, né, pessoal? O campo inteiro. O equipamento dá, sabe? O equipamento dá o valor, mas é igual a ruído, né? A gente precisa saber de onde vem o cálculo, como faz o cálculo, né, para poder ter esse diferencial, né? Então, a engenharia de segurança do trabalho, então a gente precisa ter um entendimento não só da literatura, mas como também da aplicabilidade dessas expressões. Vou botar aqui o material. Quando a gente vai, pessoal, lá na NR15, a gente tem um anexo 8, né, de vibração. O principal objetivo do anexo 8, né, é estabelecer critérios para a caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição a vibrações de mãos e braços, VMB, e vibrações de corpo inteiro, que é o VCI. Os procedimentos técnicos para avaliação quantitativa dos dois são os estabelecidos únicos e exclusivamente na nossa NHO. A caracterização e classificação da insalubridade, né, caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária, a VMB, pulmão e braço, correspondendo a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada, o AREM, de 5 metros por segundo ao quadrado. Caracteriza-se as condições insalubres caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional ao VCI, que é de corpo inteiro, valor da aceleração resultante de exposição normalizada, o AREM também, de 1,1 por metro por segundo quadrado. Valor da dose de vibração resultante, que é o que a gente acabou de olhar agora, que a gente viu. No anexo fala de 21 metros por segundo a 1,75. Para fins de caracterização de condições de salubridade, o empregador, ele deve comprovar a avaliação dos parâmetros acima descritos, né? Não adianta apenas fazer de maneira qualitativa, tem que fazer quantitativamente e, de preferência, demonstrando a aplicabilidade das equações, né? No anexo, que pode ser feito no Excel também, como a gente faz, por exemplo, na atividade que a gente fez de iluminamento. Anexo 8 ainda, né? A caracterização. As situações e exposições, tanto de vibração
de mão e braço, como de corpo inteiro, superiores ao limite de exposição ocupacional, são caracterizados como insalubres em grau médio, ou seja, sempre tem que ficar verificando a caracterização de salubridade com relação ao seu grau. Em algumas situações, vai ter a possibilidade de grau mínimo, médio, máximo. Outras situações apenas o médio, outras situações apenas o máximo, entendeu? Então é importante a gente observar esse dado na norma. No caso da vibração, a insalubridade ela é de grau médio e não tem outra opção, certo? A partir do momento que ultrapassou 20% sobre o salário mínimo, tá certo? O que é que o laudo técnico também tem que ter, né? Isso lá na NR15, no anexo, com a vibração também vem a indicação. Objetivo e datas em que foram realizados os procedimentos, descrição e resultado da avaliação preliminar da exposição, realizada de acordo com o item 3 do anexo 1 da INR9 do Ministério do Trabalho e Emprego, metodologia e critérios empregados, inclusas a caracterização da exposição e representabilidade da amostragem necessárias, bem como a comprovação da sua eficácia. Instrumentos utilizados, como também o registro de certificados e calibração. Você vê que sempre tem essa questão da inclusão do certificado de calibração. Só que nesse caso ele não cita qual certificado, qual empresa que precisa ter feito essa certificação. No caso, o ideal seria uma atualização informando certificado por empresa, né, liberada, né, autorizada pelo INMET. Ficaria mais evidente a classificação do equipamento, para não deixar só classe 2 e deixar só apenas citando a certificação. Mas lembrando que tem as ISOs, que são citadas nas NRs, nas NHO, que a gente precisa, de maneira sensata, utilizar para a aquisição do equipamento específico. Aí, dados obtidos e respectiva interpretação, né? Ou seja, em cima dos dados, observa a norma e aplica o resultado. Circunstâncias específicas que envolveram a avaliação, caso tenha algum tipo de situação que ocorreu durante a avaliação, como a gente falou na época do ruído, se estiver chovendo e não tem outra opção de fazer a medição outro dia, se inclui no relatório essa observação. A mesma coisa com relação à vibração. Se ocorrer alguma coisa indiferente, uma coisa que não estava planejada, pode ser incluída essa observação no relatório, no laudo, assim por diante. Descrição das medidas preventivas e corretivas eventualmente existentes e indicação das necessárias, bem como a comprovação de sua eficácia. Lembrando-se que isso vai poder estar sendo levado para o PPRA, né? Dentro do PPRA, a gente faz uma programação que deve ser realizada durante aquele ano, e em cima do relatório, né, global, a gente faz qual a porcentagem de efetividade de aplicação do que foi programado para aquele ano. O que não foi realizado, por que não foi realizado, quem são os responsáveis, qual o prazo de atuação. Não é diferente para as avaliações ambientais. E a própria conclusão, né? Aí, no caso, se for a questão de se ter a insalubridade caracterizada, informar as funções que terão terão jus a essa insalubridade, informando, como a gente viu, grau médio para insalubridade relacionado à vibração. Vocês receberam, pessoal, essas duas atividades iniciais, né? São 3 no total, mas a terceira eu vou deixar para casa. Vou dar um tempinho para vocês resolverem essas duas questões. Não observada, é a questão 1 e a questão 2. A questão 2 vai ser a aplicação de cálculo não em cima do VDV, que a gente viu, certo? Vai ser apenas em relação à aceleração média, tá? Para encontrar o resultado do AREN no final.
certo? E aqui a questão de inclusão do quadro, né, correlacionado. Aí faz a montagem dos 3 grupos, como fez, né? Está bem menor a quantidade de pessoas agora, tem 28. Se dividem nos 3 grupos do WhatsApp, vocês falaram. E eu acredito que 15 minutos a gente consegue voltar. Caso não consiga, vocês avisam aqui no chat, ok, pessoal? A gente aumenta um pouquinho mais, até ser sinalizado. Essa